Olá! Brasil e Portugal vivem uma realidade em comum, a falta de políticas públicas para a gestão de riscos de inundação. Lá e cá, normalmente o investimento é na crise, depois que as tragédias ocorrem, em detrimento de medidas preventivas. Este é um dos temas do Seminário Internacional que reúne especialistas em eventos climáticos extremos, promovido pelo MPMG. E eu converso com a palestrante e professora Carla Amado Gomes, da Universidade de Lisboa, que é mestre e doutora em Ciências Jurídico-Políticas. Muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada por vir conversar conosco. E olha, a gente já vou avisar antes que ela é portuguesa com certeza, apesar de não ter quase sotaque. Fala muito bem o brasileirês. Eu sou portuguesa, acreditem, mas tenho muita facilidade em falar com sotaque brasileiro. Muito obrigada por chegar mais próximo à nossa língua, que às vezes parece que são duas diferentes, mas são a mesma língua. Exatamente, com diferentes sons. Bom, professor, eu queria começar perguntando se Portugal tem sofrido muito com eventos climáticos extremos e de que tipo? Bom, na verdade, as piores tragédias climáticas em Portugal têm sido os incêndios ultimamente, incêndios florestais, que ocorrem normalmente entre junho e por vezes até outubro. Então tem sido um flagelo muito grande para nós em Portugal, por conta da seca que por vezes se acumula nos terrenos e também porque na nossa floresta prolifera uma espécie que é muito dada à propagação do fogo, que é o eucalipto. Então é uma espécie que se multiplica muito facilmente, ela não necessita ser plantada, né? As sementes voam por vezes dezenas de quilômetros e o eucalipto é um fósforo. Então é muito trágico, realmente. Nós temos tido devastações grandes, inclusive numa das joias do nosso patrimônio natural em biodiversidade, que é a Serra da Estrela, que inclusive é reserva de biosfera. Não foi o ano passado, já foi há 2 anos, em que muitas centenas de hectares arderam na serra e, naturalmente, com a biodiversidade, com fauna e flora afetadas e também com a afetação de pessoas, do ponto de vista da poluição do ar e até algumas casas que foram destruídas pelo fogo. Felizmente que não tem havido muitas mortes. Em 2017 houve 2 vagas de fogo muito dramáticas, a primeira penso que em junho, a segunda já quando se achava que a temporada de fogo tinha acabado, em outubro, e no conjunto morreu uma centena de pessoas nessa vaga de fogo. Felizmente isso nunca mais se repetiu, mas foi uma tragédia que nos marcou e que tem, enfim, incentivado algumas políticas públicas de gestão da floresta para tentar prevenir esse tipo de fenômeno. Um outro problema que nós temos, na verdade, é o das inundações. São rios importantes e grandes, né, vastos, como o Tejo, o Douro. Exatamente. O Tejo, muito por força da gestão internacional que se faz entre os espanhóis e Portugal. Nós temos um tratado, que é o Tratado de Albufeira, que teoricamente rege a libertação ou contenção de caudais de Espanha, onde é a fonte, até a foz, que no caso, Lisboa, do Tejo. E, por vezes, os espanhóis necessitam de fazer descargas porque eles próprios não estão gerindo adequadamente pelo muito fluxo de água e isso acaba se sentindo do lado português. Então, por vezes, isso gera alguma tensão política entre os estados. As zonas mais sinalizadas como zonas de risco, do ponto de vista dos rios, normalmente não acontecem grandes catástrofes porque são zonas ribeirinhas já muito sinalizadas. Aquilo que nos causa mais preocupação são um pouco aquilo que aconteceu em Valência, a cheia rápida, embora a região de Valência tenha sido afetada por um fenômeno do clima mediterrâneo. No nosso caso, é algo diferente, são por vezes frentes com muita água, que causam os chamados rios atmosféricos e que afetam particularmente as zonas urbanas. Então, em Portugal, não? As áreas urbanas não são tão afetadas? Não, as áreas urbanas são bastante afetadas. Eu diria até mais do que as áreas rurais, porque as áreas rurais, de alguma forma, as pessoas já contam com a possibilidade de cheia e o rio acaba alagando, sim, mas há mais
sensação de que o fenômeno pode acontecer. Não é que seja sempre sazonal, por força das mudanças climáticas, às vezes isso acontece inopinadamente, mas porque há modelos climáticos e a previsão meteorológica consegue ser muito precisa nos últimos anos, precisamente porque é necessário responder à urgência, à emergência climática, nas zonas rurais não é tão sentido, raramente há mortes, por vezes há mortes de animais e há afetação de patrimônio, claro que é desagradável, mas raramente há mortes. Agora, nas zonas urbanas, também se sente mais do ponto de vista da afetação do patrimônio nos imóveis e automóveis. Isso é mais frequente porque a ocupação urbana ganha demais a natureza, nós construímos onde não devemos e depois a natureza acaba cobrando no tempo certo ou no tempo incerto, né? Então tem muitos casos de grandes danos provocados a industriais, a comerciantes e a residentes em primeiros andares, sobretudo caves, arrecadações, armazéns. A comparação com o que a gente vive aqui no Brasil, com as ocorrências de inundação no Brasil, por exemplo, nós tivemos recente no Rio Grande do Sul. Não temos nada, felizmente, comparável que me recorde. Felizmente, não temos nenhuma tragédia dessa ordem, dessa dimensão, mas também é preciso comparar os territórios, né? Nós somos um território que é menor do que Pernambuco. O Brasil é um país continental e é evidente que o estado do Rio Grande do Sul daria vários Portugais. Mas eu creio que nós não tivemos nunca um fenômeno dessas dimensões, pelo menos na minha memória, enquanto pessoa viva, eu sei que tivemos... o nosso pior episódio de cheias foi em 1967, que eu ainda não era nascida, e nessa ocasião houve provavelmente centenas de mortes, embora o Estado tenha tentado encobrir a verdadeira dimensão da tragédia. Onde se tem sentido mais a questão das inundações associada aos deslizamentos, às derrocadas, é na Ilha da Madeira, porque a Ilha da Madeira é uma ilha em anfiteatro, em que a construção, enfim, legal e ilegal, é feita na encosta. Então, muitas vezes essas casas não é que sejam mal construídas, elas não deveriam estar ali, mas a ocupação é muito grande por força de ser um fenômeno, uma realidade muito turística, e as pessoas querem construir hotéis, resorts e às vezes casas de habitação particulares, e quando vem o caudal da chuva, eles são arrastados. É uma realidade que a gente tem muito aqui no Brasil, na nossa cidade, aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, por regiões exemplo, serranas do Rio. Em Angra, nós sabemos pontualmente desses desastres. Agora, assim, uma tragédia como a do estado do Rio Grande do Sul, felizmente, que eu me lembre, nós nunca tivemos. Mas não é que sejamos imunes à crítica do ponto de vista da ocupação do solo. Pois é, eu queria te perguntar em termos de política para a prevenção dessas tragédias com a inundação e respostas, né, para emergências climáticas. Como é que isso tem sido trabalhado em Portugal? Eu tive a oportunidade ontem, muito brevemente, não é, porque também excedi o meu tempo e também não tinha muito tempo, de tentar explicar que nós temos uma política de gestão do risco de inundação. É o único fenômeno que merece uma política específica, porque é o fenômeno com mais incidência no território da União Europeia. Então, a União Europeia fez legislação, no caso uma diretiva, de 2007, que nós transpusemos para o nosso ordenamento jurídico em 2010. Então, desde 2010, nós levamos a cabo, primeiro, do ponto de vista empírico, a sinalização das zonas de risco, depois a elaboração de cartas de risco e, em terceiro lugar, a elaboração de planos de gestão de risco para cada bacia hidrográfica. Em Portugal existem 8 bacias hidrográficas. Nós, nesse momento, estamos na segunda geração de planos de gestão do risco, por uma resolução do Conselho de Ministros, que é um ato do Poder Central de 2024, então foi o ano passado. E esses planos de gestão do risco, eles incorporam vários tipos de medidas, que eu creio que as mais importantes são, de fato, as medidas preventivas. E do ponto de vista das medidas preventivas, aquilo que se sente mais são as proibições de construção em determinadas áreas, ou, eventualmente, a interdição de uso de construções pré-existentes no que toca à cota inferior à cheia. Então, se
há muitas construções em uma das 63 áreas sinalizadas como principais áreas de risco, que podem sofrer prejuízos morais e materiais com o advento de um grande fluxo de água, eles podem ser obrigados a não utilizar daqui para o futuro essas áreas, essas instalações. E, na verdade, há aí duas dimensões do problema. Do ponto de vista daquilo que é para o futuro, o que acontece? Essas medidas preventivas devem ser incorporadas na planificação municipal. Ora, todos nós sabemos que os municípios eles lucram com a concessão de licenças de loteamento e de habitações. E dizer ao município, olha, você tem 10 zonas de risco no seu território e você vai deixar de poder atribuir licenças porque essa zona pode alagar, as pessoas podem, em última análise, morrer ou perder os seus bens, isso para um município é algo que não interessa do ponto de vista econômico. Então, o que acontece? Eu não digo que os municípios não tenham de se compaginar com essa legislação, mas eles vão atrasar o mais possível por razões puramente econômicas. E ocupações ilegais? Essa é uma dimensão. Eu já vou às ocupações ilegais. Do ponto de vista da proibição de utilização do pré-existente, a coisa se complica de outro jeito, porque, na verdade, as pessoas tendem a ver essas medidas como afetação do seu direito de propriedade. E o que acontece é que elas vão querer ser indenizadas. Imagine que alguém que tem um grande armazém numa zona alagada e que construiu com licença, então não é um ilegal, de repente ele vê o poder público dizer, bom, você ou vai retirar o seu armazém desse local e puxar um pouquinho para o lado, se o terreno for seu, ou você pura e simplesmente não vai poder utilizar mais, porque de um momento para o outro ele vai poder ser alagado e você vai ser afetado. E aí o problema do particular é que ele nem vai poder dizer que o poder público não tomou as medidas de precaução porque ele estava avisado. E por isso, claro que qualquer demanda indenizatória vai sujeitar o particular a dizer você teve um comportamento que contribuiu para o agravamento do dano. Mas a questão que se coloca é, então eu não tenho direito a ser indenizado? Isso é algo que eu construí, eu faço disso o meu negócio. E quando nós vemos isso na proporção, porque muitas pessoas podem vir a estar nessa situação, a gente pergunta e onde é que o Estado, e nomeadamente os municípios, vão buscar as verbas para indenizar essas pessoas. E aí provavelmente a gente vai ter que passar para um outro nível, que é a chamada indenização pelo sacrifício, ou indenização por facto lícito, e que tem que ver com as pessoas que forem especialmente, intoleravelmente afetadas, elas poderão ser indenizadas. E provavelmente podem até ser criados fundos para ocorrer esse tipo de situações. Agora, se os danos, eu não digo que sejam bagatelares, mas se forem danos menos intensos, provavelmente essas pessoas não vão ser indenizadas de todo. Você estava falando das áreas clandestinas. Essa gestão tem conseguido impedir que a ocupação ilegal ocorra em áreas de encosta ou beiras de Nós rios? não temos a dimensão do fenômeno que existe no Brasil, em termos de áreas clandestinas, mas temos algumas. E o que está sendo feito do ponto de vista do direito do ordenamento do território, direito urbanístico, é tentar requalificar essas áreas ou tornando-as mais resilientes, se isso for possível do ponto de vista geomorfológico, ou então, se não for, realocar essas pessoas em outras áreas. Normalmente são pessoas de baixa renda, com fracos recursos, que têm de ter o apoio dos poderes públicos e que normalmente elas acabam tendo, só que é um processo que leva, eu diria mais do que alguns meses, leva alguns anos, porque é necessário reunir o dinheiro para se fazer essa realocação. E, por vezes, eu me recordo que há uns anos a gente teve um programa chamado Programa Polis, de gestão do litoral, em que, em vários municípios do litoral, havia previsão de situações precisamente de realocação, porque a costa portuguesa está muito exposta à intempérie. Houve, inclusivamente, um inverno, que eu acho que foi o inverno de 2014, que nós perdemos dezenas de praias que tiveram de ser
refeitas, digamos O mar assim. avançou muito. E isso contribuiu para que o poder público levasse a sério o problema e houve várias zonas em que havia populações, nomeadamente vilas piscatórias, que através do programa Polis teriam de ser realojadas. E havia verba, efetivamente, para que essas pessoas saíssem de suas casas e fossem realojadas em locais mais seguros. Mas houve muita resistência da população dessas vilas, inclusivamente com argumentos curiosos como: as nossas casas fazem parte do patrimônio cultural dessa região, então já não era apenas a questão da segurança, eles já estavam colocando a questão do patrimônio cultural quase em oposição à segurança, estavam invocando o patrimônio cultural para se manterem no local de risco e que provavelmente será sujeito à submersão daqui a uma década, por hipótese. Você acha que falta compreensão da população para esses eventos que vão ocorrer cada vez mais com essas mudanças climáticas? Sabe que a minha tese de doutorado, que já tem mais de 10 anos, ela aborda esse problema mais de 10, mais de 20, enfim, não vamos pensar nisso. Mas ela aborda esse problema da gestão do risco, fundamentalmente o risco tecnológico, não tanto o risco natural, mas eles partilham muitas características em comum, a questão da gestão desses riscos, nomeadamente perante as mudanças climáticas. E um dos aspectos mais importantes na governança da gestão do risco e mais desafiantes para a administração é mais do que a informação, é a comunicação. Tem até uma menina, a Andrea Mota, que é de Fortaleza e está estudando o fenômeno numa tese dela, que eu estou acompanhando, embora ao longe, em que ela tenta fazer uma distinção entre o que é acesso à informação para efeitos de participação na audiência pública e a comunicação, que é a compreensão das pessoas da informação que elas estão recebendo. E eu acho que, por vezes, falta isso. Não basta você disponibilizar os documentos, não basta você chamar as pessoas para elas dizerem o que se lhes oferece sobre determinado projeto. Não, é preciso que as pessoas compreendam, interiorizem, se sensibilizem para a intensidade do risco e para a iminência do risco. Porque depois tem sempre aquele fator de resistência. Por exemplo, perante o risco nuclear e perante o risco de acidente de viação, você é muito mais sensível ao acidente de viação, que é muito menor do que o risco nuclear, do que ao risco nuclear. Por quê? Porque esse é um risco presente todos os dias. E o risco nuclear ocorre, felizmente, de décadas em décadas, ou até de 50 em 50 anos. Então, é um risco muito mais longínquo. É precisamente o problema da percepção das alterações climáticas. Claro que hoje, por força da intensificação e da maior frequência dos eventos extremos, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Já não é aquela coisa, não, isso é ficção científica, é o Independence Day ou algo assim. Mas, ainda assim, pessoas, sobretudo pessoas menos jovens, eu acho que as pessoas tendem a resistir e pensar, não, mas isso não vai acontecer no meu tempo de vida. E eu gosto de estar aqui, foi aqui que eu nasci, aqui que os meus pais me criaram. Então, as questões da realocação, da adaptação das pessoas a novos hábitos de vida por força das ameaças climáticas, isso é um desafio muito grande para o poder público e tem tudo a ver com comunicação, que é uma ciência que não é jurídica. E nós precisamos do apoio de sociólogos, psicólogos, agentes da comunicação, muito da mídia, que por vezes não coloca os problemas da melhor maneira, porque quer ser sensacionalista, quer vender, quer causar impacto, mas isso por vezes tem um efeito de backlash, não é? Porque as pessoas acabam não entendendo verdadeiramente, não se sentindo conscientes do que pode estar muito próximo. Então, acho que é isso. Você diria que essa gestão de risco aplicada em Portugal tem sido eficiente para mitigar essas causas, né, as consequências das mudanças climáticas? Ou é preciso aprimorar isso? Eu acho que é sempre possível aprimorar. Inclusive, nós temos uma lei de base do clima que veio na sequência da normativa europeia, que é uma lei do último dia de 2021, que entrou em vigor em janeiro de 2022, e que determinava a criação de uma série de planos, de políticas e também de um mecanismo que eu diria muito simples de criar, porque hoje em dia a tecnologia, enfim, cabe aos informáticos, eu não saberia fazer,
mas essa lei prevê a criação do chamado Portal Climático, que é uma plataforma onde as pessoas podem acessar a informação sobre os efeitos das alterações climáticas no território português e, portanto, acompanhar, ficando mais conscientes do risco e sabendo como responder. No fundo, isso tem muito a ver com aquilo que a Corte Europeia dos Direitos Humanos, e uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que é o direito a saber, o direito que você tem a conhecer os riscos, sobretudo aqueles que podem te afetar na sua vida cotidiana. A criação desse portal estava prevista para... Eu talvez vá cometer uma imprecisão. O máximo de tempo que a lei estabelecia para a concretização dos instrumentos que dependiam de implementação era de 1 ano. Eu acho que 1 ano para implementar um portal climático até seria demais, mas vamos admitir que fosse 1 ano, como para o resto dos planos. O portal climático está agora, em 2025, a começar a efetivamente ter algum efeito, ter alguma expressão, porque até agora nós tínhamos o portal da Agência Portuguesa do Ambiente, que é um portal misto, que tem muita informação, muito útil, sem dúvida, mas não é um portal dedicado às questões climáticas. Então, veja bem, por um lado, alguma coisa está a ser feita, e sobretudo do ponto de vista das associações não governamentais de ambiente, nós temos a Zero, temos a Quercus, temos várias associações que atuam também no plano do patrimônio cultural, que também corre riscos com as alterações climáticas, e essa forma de associativismo tem puxado, tem alavancado movimentos cívicos que eu não julgaria possível, por exemplo, há 10 anos. Hoje em dia as pessoas se mobilizam, mas é mais uma mobilização circunstancial e regional. É muito aquele movimento NIMBY do Not in My Backyard. É muita questão do lítio, da mineração, a questão da prospecção de petróleo. Próximo de onde você vive te desperta interesse para que pode afetar a água que você bebe, que os seus animais bebem, ou que pode afetar o cenário que você tem na sua região e por isso vai te causar prejuízo econômico porque você trabalha na área do turismo. É difícil haver assim, um movimento generalizado contra, por exemplo, as alterações climáticas. A gente tem... Hoje em dia são mais os jovens que criam esse tipo de movimentação e que causam algum ruído. Já houve até condenações criminais de alguns jovens que vão e, de repente, ocupam uma via principal, por exemplo, uma contorno, uma grande circular de uma cidade. As manifestações são reprimidas ainda. Que jogam tinta num político. Essas manifestações, enfim, não há violência policial, os policiais tentam acalmar, mas já houve condenações. E isso vai acontecendo um pouco por toda a Europa, e isso é muito questionável. Qual que é a atitude que o juiz deve ter perante essas manifestações? Elas são manifestação de uma liberdade de expressão e de um direito à estabilidade climática. Mas, por outro lado, temos o interesse econômico das pessoas que têm de utilizar a estrada para ir trabalhar, ou o político que vai também exercer a sua atividade profissional ou política. Então, fica muito numa tensão e a resposta da jurisprudência é importante. Até agora, realmente, a gente tem sentido alguma resistência. Eu queria chegar num assunto que é assim... de maior destaque do que da sua fala no seminário, que é sobre planejamento participativo. Queria saber se existe em Portugal, como no Brasil, para que a população possa definir onde que vão ser feitos os investimentos, se isso tem funcionado para a prevenção de inundações e respostas de tragédias. Eu diria que todo planejamento em Portugal é, em teoria, participativo. Por quê? Porque nós temos um quadro normativo, que, enfim, o Decreto-Lei 80/2015, já muito alterado desde 2015 nessa parte, que prevê, só pelo fato de você ter um plano, um instrumento de ordenamento territorial específico, só pelo fato de o órgão competente ir aprovar esse plano, você tem de dar voz à população. E tem normalmente um período de participação pública de 30 dias, em regra, em que as pessoas vão poder dizer o que se lhes oferece sobre o plano. Normalmente isso acontece de forma escrita e online, num portal que a gente criou já há alguns anos, chamado Portal Participa.
E realmente há alguma participação, mas é sobretudo uma participação capitaneada ou pelas associações nacionais ou pelos municípios que querem, vizinhos adjacentes que querem, de certa forma, conter alguma tentativa de expansão ou de afirmação de um município vizinho, ou por movimentos cívicos. E realmente no quadro de aprovação do plano aparece uma ata, uma espécie de um documento, onde se inserem os principais pontos focados pela população, pelo sujeito A, pela associação B. E isso vai fazer parte do conteúdo do plano. Que esses contributos efetivamente conformem o resultado final do planejamento, o instrumento de planejamento, depende muito, eu diria, da capacidade de sensibilização das pessoas ou das associações de um modo mais geral. Enfim, utilizando uma expressão pouco técnica, eu diria, quem gritar mais alto, quem conseguir fazer um caso, talvez leve o poder público a inverter, a reverter ou a conter o avanço numa determinada direção. Mas, em regra, esses documentos eles vão ficar anexos ao plano, vão ser os contributos à população, podem não reverter soluções, mas, do meu ponto de vista, é muito importante que aconteçam. Não só porque, se não aconteceram, eles geram invalidades do instrumento de planejamento, como, ainda que isso não aconteça, podem ser importantes do ponto de vista da imputação de responsabilidade. Porque se alguém ou alguém sinalizou determinados riscos que não foram tidos em consideração pelo poder público na elaboração do plano, mais tarde, se houver um prejuízo, um dano, uma tragédia, inclusive, né, que possa se estabelecer um nexo de causalidade entre aquilo que aconteceu e aquilo que estava previsto no instrumento de planejamento, eu diria que a imputação de responsabilidades é muito mais simples. Então, algum reflexo ele vai ter. Agora, teoricamente, os momentos existem. Se forem instrumentos de planejamento com características ambientais, vai ter de haver uma avaliação ambiental estratégica, ou seja, até um duplo momento de participação pública. Normalmente não são audiências públicas. A audiência pública é possível no nosso direito, mas é guardada para procedimentos que causem mais impacto público. Estou me lembrando no novo aeroporto de Lisboa, a certa altura o BRUA já era de tal ordem que as entidades públicas decidiram promover a audiência pública in situ, com várias tardes de audiências e com contraditório pessoal entre os vários atores sociais. Normalmente essas audiências são online, são feitas numa plataforma, os contributos ficam registrados. O reflexo imediato na conformação do plano não é tão grande assim, em regra, mas lá está. Importa que fique registrado para o pior cenário, que é o cenário da necessidade de imputação de responsabilidade. Vou te agradecer muito pela entrevista. Laura, eu que agradeço a oportunidade, a sua simpatia, a receptividade, Imagina. A possibilidade de estar aqui. Estamos sempre abertos para conversar mais, para debater temas importantes, né, relacionados a Brasil e Portugal. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. E a você que esteve nos assistindo, confira os nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.